Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite ao pessoal do canal Mil Escritas. Como prometido, nesta aula a gente vai dar o início a um curso completo a respeito da literatura. E nessa aula, que é inaugural, a gente vai estar trabalhando com a seguinte questão, a seguinte pergunta. O que é poesia? Para o apoio dessa aula, eu vou trazer para vocês algumas ideias retiradas desse filme, o famoso A Sociedade dos Poetas Mortos, e como uma qualidade multissemiótica para que vocês possam estar estudando uma tarefa de casa, né? Assistir a esse filme A Sociedade dos Poetas Mortos, ok? Ao mesmo tempo, durante todo esse curso de literatura, eu vou estar usando fragmentos e ideias desse famoso livro de literatura. História Concisa da Literatura Brasileira, por Alfredo Bossi. Um livro denso, de conciso não tem nada, ele tem uma linguagem bem difícil de ser alcançada. Ele não se entrega assim tão facilmente, uma linguagem para estudante de faculdade. Então a gente vai condensar, deixar um pouco mais simples a ideia durante o percurso desse curso, ok? Então eu convido vocês a estarem curtindo o canal Mil Escritas e dividindo esse conteúdo muito rico da literatura para quem estuda ou para quem ama ou para quem quer começar a escrever, a fazer as suas anotações, e assim a gente vai começar. Então eu bolei um guia aqui na nossa apresentação sobre o nosso curso introdutório, ok? Introdução à poesia. Então vamos analisar um pouco por que eu estou usando esse filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Sempre que eu penso em poesia, me vem à memória cenas de um filme clássico muito famoso, A Sociedade dos Poetas Mortos, pois ele elucida de um modo não resumido e claro o papel da poesia nas nossas vidas. Então, pessoal, eu sei que a gente estuda para concurso, a gente estuda para o vestibular, mas a poesia, ela está acima de tudo isso. Ela faz parte da nossa vida. A gente ama a poesia porque a gente está vivo, porque a gente tem paixão, ok? A gente ama as combinações frasais das palavras, porque a gente tem essa inclinação ao texto, ok? Quem não lembra desse vocativo do filme Ó Capitão, Meu Capitão, nesse filme que a gente vai estar trabalhando hoje? Então, nesse filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, o novo professor de inglês, John Keating, personificado pelo então autor Robbie Williams, é introduzido a uma escola preparatória para meninos, que é conhecida por suas antigas tradições e alto padrão. Em uma das primeiras cenas do filme, John Keating define aos alunos o que é poesia, ou seja, para quebrar essa ideia mecânica de que poesia é estudar a métrica do poema, a escansão do poema, o tamanho do poema. Não, ele tem a ver com a nossa alma. Então, nesse filme, uma cena que eu gosto muito, John Keating, ele convida os seus alunos a sair da sala de aula e até o mural, o antigo mural da escola. E convida um aluno a abrir a seguinte página de um livro de poesia, para ele ler o que a gente vai estar vendo agora. Então, um aluno da sala desse John Keating, ele lê, eu não lembro qual página que é do livro, mas são livros reais, tá, gente? Tudo que a gente vai trabalhar aqui são livros que existem de fato. Então, resumindo, né, na primeira estrofe,
Colha logo seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor, que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Então é um texto em inglês, é uma poesia que eu traduzi, de Robert Harris, ok? Mais ou menos a tradução é essa, e eu vou estar passando a poesia como um todo para vocês. Então, o que é poesia? Tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho com esse poema estrangeiro, americano, inglês, tá? Para que a gente possa começar como é sugerido dentro desse filme. Então, o título da poesia é As Virgens para fazer muito do tempo. Colham logo seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. A gloriosa lâmpada do céu, o sol, quando mais alto ele está chegando, mais cedo sua corrida terminará, e mais perto está de se pôr. Aquela idade é melhor do que a primeira, quando a juventude e o sangue são mais quentes, mas sendo gastos, piores e piores. Os tempos sempre sucedem aos anteriores. Então, não sejam tímidas, mas usem o seu tempo. E quando podem, casem-se, pois tendo perdido uma vez a juventude, vocês podem perdê-la para sempre. Uma tradução mais ou menos assim. É interessante que é um chamado, né, uma ideia para que as virgens e solteiras possam se casar e procriar. Né? Pelo menos a ideia que dá nesse poema. Mas o que a gente vai estar vendo é que a poesia ela está ligada à vida. E a vida está ligada ao carpe diem, essa ideia, esse pensamento, esse sentimento de aproveitar bem a vida. Ok? Então, o que essa poesia tem em síntese para gente, para nos ensinar? O que John Keating quer ensinar para os seus alunos? Que a poesia ela não é uma coisa para passar em vestibular somente, mas é uma coisa que está dentro de nós, ainda que na escrita, na poesia, que ela ganha vida. Então, esse termo carpe diem nos leva a refletir, refletir sobre isso mesmo, sobre a vida. E por que ele usou esse termo? Então, por causa da brevidade das nossas vidas. E ele estimula, então, os alunos a aproveitar melhor a vida, da melhor forma possível, fazendo dela algo maravilhoso. Vemos isso na cena em que John Keating, personificado pelo ator Robin Williams, convida seus alunos para mais perto das fotografias. Os antigos alunos daquela escola, ou seja, alunos que já faleceram, fotos de 80 anos atrás. E diz: eles não são diferentes de vocês, cheios de cabelo. Eu não tenho cabelo, né, gente? Mas é isso mesmo. Hormônios iguais a vocês, invencíveis como se julgam. O mundo é deles. E eles acham que estão destinados a grandes coisas. Os seus olhos estão cheios de esperança, como muitos de vocês. Mas será que essas pessoas fizeram das suas vidas algo incrível? Porque agora, rapazes, esses rapazes da foto são fertilizantes. Mas se ouvirem bem de perto, perceberão o legado deles para vocês. Carpe, carpe, carpe diem. Tornem suas vidas extraordinárias. Então, para John Keating, a poesia ela serve para que você possa enxergar a vida, as belezas da vida. Ainda que a poesia também se faça na dor. Tá bom, gente? Tem um outro filme muito famoso, muito bom, que é As Palavras. Nele,
A escrita do livro é feita através de muita dor, muito sofrimento. Mais tarde, depois, mais para frente, durante esse decorrer do curso, eu vou trabalhar com esse filme As Palavras, tá bom? Para que a gente possa entender um pouco a criação de um texto. Então, refletindo sobre esse poema que a gente acabou de ver, de Robert Harris, ok? Existe no nosso idioma, né, no Brasil, uma lira, tá? Da obra de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Então é um pequeno fragmento que vai lembrar muito o que esse texto está dizendo. Olha só a ideia dessa poesia. Marília de Dirceu, fragmento. Que havemos de esperar, Marília bela? Que vão passando os sorrentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite seu tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Vocês notaram que a ideia desse poema de Tomás Antônio Gonzaga, ele se encaixa, parece que é quase a mesma ideia do poema que a gente leu anteriormente? Eu quero que vocês comentem, que vocês pensem no que liga essa poesia, a poesia que a gente acabou de ver. Então, uma resposta possível ao o que é a poesia e como ela afeta as nossas vidas. Então, voltando ao filme A Sociedade dos Poetas Mortos, em uma outra cena desse filme, estando ele com seus alunos agora em sala de aula, o então professor de inglês Robert Keating, personificado pelo ator Robin Williams, instrui os alunos a rasgarem as páginas introdutórias de um livro. Livro esse que o autor ensina poesia de modo puramente estruturalista, fazendo-se até mesmo gráficos de coluna, como se faz na matemática. Esse livro, gente, que ele leu, esse livro existe, tá bom? E até aqui no nosso país, no Brasil, existem muitos livros de poesia que trabalham a poesia, né, o fazer poético de modo estruturalista, tá? Então, na faculdade você vai ver isso. Mas a poesia, né, está acima disso, tá bom? Então é claro que o professor de inglês Robert Keating não aceita tal proposta, pois entende que poesia é algo da alma humana e não uma lógica matemática. Keating não quer dissecar a poesia, pelo contrário, ele quer motivar os alunos para a poesia, ok? Então a poesia não é algo que você contempla de modo matemático, dissecado como um animal em laboratório, mas algo que você sente. Então essa leitura que eu vou fazer, tá, que está no filme, são que esse PhD, né, Dr. J. Evans Sprinter, tem como ideia do que é uma poesia. Então, na ideia desse filósofo, desse PhD, desse doutor, ok? Para entender totalmente a poesia, precisamos analisar sua métrica e rima e figuras de linguagem. Depois fazemos duas perguntas. Como foi apresentado o objetivo do poema? E a segunda pergunta, o quanto é importante o seu objetivo? A pergunta 1 avalia a perfeição do poema e a pergunta 2 avalia a sua importância. E depois que essas perguntas são respondidas, torna-se fácil determinar a grandeza do poema. Se o índice da perfeição do poema for colocado no eixo X, e a sua importância no eixo Y, então calculamos o total da área do poema e teremos a medida de grandeza. Então, só para a gente dar uma ilustrada aqui,
Qual a ideia desse autor do livro, né? Autor do livro. Deixa eu colocar uma cor mais berrante. Então, segundo esse autor, tá? Eu tenho eixo X e Y. Olha só. Qual que é a ideia desse doutor? E depois de fazer essas perguntas, torna-se fácil determinar a grandeza da poesia. Se o índice de perfeição for colocado no eixo X, né, perfeição, e a sua importância no eixo Y, então calculamos o total da área, tá? Da grandeza da poesia. Então, mais ou menos isso. Ok? O que foge à nossa ideia, tá, gente? Um momentinho. Então, continuando a ideia desse doutor, um soneto de Byron marca muitos pontos na vertical. Aqui está o gráfico, tá, gente, que ele fez, ó. E mais poucos na horizontal. Um soneto de Shakespeare, por outro lado, marca muitos pontos na vertical, eixo X, e muitos na horizontal, tá? Ok? Horizontal e vertical. Então, Shakespeare, na ideia desse doutor, ele é mais expressivo do que Byron, por exemplo. Né? Então, a poesia não pode ser medida dessa maneira, ok? Então, vocês vão aprender a apreciar as palavras. Não é só a poesia, mas a literatura como um todo. Ou seja, a linguagem. Não importa o que os outros digam, palavras podem mudar o mundo. E aponta o dedo para um dos alunos e diz: eu vejo nos seus olhos como que a literatura não tem nada a ver com estudar medicina ou fazer administração, não é? Ou que grande maioria define estudar poesia como a síntese de aprender rimas e métricas, não nos preocuparmos em alcançar um aprofundamento na poesia. Porém, eu tenho um segredinho para vocês, diz o professor John Keating aos seus alunos. Aproximem-se. Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. A raça humana está cheia de paixão. Fazer direito, fazer medicina e engenharia são ambições nobres e necessárias à vida, mas a poesia, a beleza, o romance, é para isso que ficamos vivos. Olha só que frase, né? Impactante. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, para me responder o que é poesia, né, eu fiz um condensado da minha ideia, para que você venha refletir na sua vida. Você já se sentiu extasiado diante de uma cena incrivelmente bela? Isso é a poesia. Diante de uma paisagem natural como um mar infinito durante um céu estrelado visto da escuridão? Um passeio a uma linda cidade como Zurique, ou Porto Fino, ou Campos do Jordão, ou Petrópolis? Diante de um quadro ou uma escultura em uma exposição, que é realmente muito caro, mas ele enche tantos olhos que dá aquela vontade de sacrificar tudo por ele, ou por uma boa música, ou por um carro muito famoso como uma Ferrari, ou por uma comida em um restaurante que você gosta muito. Esse sentimento, essa energia que você sente, isso é poesia, ok? Mas para que ela seja manifesta, ela se manifesta através da escrita. Mas esse sentimento já está dentro de nós. Então basta você encontrar o seu gatilho. Pode ser uma mulher bonita que você ama, é poesia. Pode ser o seu gato, o seu cachorro. Pode ser um bosque, uma cidade
contemporânea. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula introdutória sobre o que é poesia. Ok, eu sou o Júlio César Belfort, formado em letras e que adora muito a literatura. Na nossa próxima aula, a gente vai começar com poesia clássica, métrica e ritmo. Aguardo vocês do outro lado e até mais.